amigas, bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao canal do NEP Honor Abreu. Continuamos as nossas reflexões em torno da obra Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo seu benfeitor Emmanuel, agradecendo a você que está sempre conosco e que nos auxilia a construir esse canal de luz, esse canal de paz, esse canal de estudo. Capítulo de número 46, quem és? Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és? Que julgas a outrem? Uma Epístola Universal de Tiago, capítulo 4, verso 12. Essa pergunta é difícil de responder. Quem nós somos? Inclusive, é muito famosa, né, a resposta à pergunta 919 do Livro dos Espíritos, né? Para a gente evoluir, para a gente eliminar desde essa vida os nossos maus pendores. O grande segredo é aquilo que um sábio da antiguidade, um precursor de Jesus, conforme nos orienta o Evangelho segundo o Espiritismo, já nos disse: ao conhece-te a ti mesmo, que é algo que estava ali esculpido no oráculo de Delfos, né? O ser humano, ele busca, ele precisa se conhecer, ele precisa se reconhecer, e a individualidade precisa saber que ela pertence a algo muito maior. Então, essa busca constante, é uma busca constante não só da vida material, mas uma busca constante de toda a nossa vida. Saber quem nós somos, reconhecermos a nossa realidade, reconhecermos as nossas emoções, saber que nós fazemos parte de todo um contexto universal. É uma pergunta que a gente deve se fazer: quem eu sou? Para onde eu quero ir? Mas para saber para onde eu quero ir, eu preciso saber onde eu estou. Para saber onde eu estou, eu preciso saber quem eu sou. Bom, vamos ao texto. Deveria existir por parte do homem grande cautela em emitir opiniões relativamente à incorreção alheia. É o ditado evangélico, né? A gente tem que ter muito: não julgueis para não ser julgados. Com a mesma medida que nós julgarmos o outro, nós seremos julgados. E nós temos muita facilidade em enxergar os defeitos do outro, né? Enxergar o argueiro a trave, enxergar o argueiro no olhar do outro e não enxergar a trave que está no nosso. Enxergar o cisco no olhar do outro e não enxergar a trave que está no nosso. Então a gente precisa, e todos nós fazemos isso, todos nós, a gente precisa ter muito cuidado com o julgamento alheio. Nunca me esqueço, sempre falo de uma frase do benfeitor André Luiz: os erros que nós julgamos no outro, os erros que nós percebemos o outro cometer, nós poderíamos estar incorrendo em erros muito piores se nós estivéssemos no lugar do outro. Então, E aí é interessante porque nós vamos fazer um link aqui com uma recomendação de São Luís, que está lá, são as últimas observações do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E aí perguntas que são feitas ao espírito de São Luís, o espírito que assina como São Luís, e aí ele vai ser questionado: olha, o que você fala de eu observar o erro alheio? Ele fala: isso que a gente está trazendo aqui, que não é interessante a gente fazer isso, etc. E aí uma pergunta muito sábia feita por Kardec então a gente nunca deve observar o erro? Aí ele fala: não é assim. A gente precisa pontuar o erro, mas a gente pontua o pecado, não o pecador. E aí eu vou fazer uma reflexão aqui. Jesus, ele condenava o pecado. Ele não condenava o pecador, porque ele sabia que o pecador é uma pessoa, né? Era um espírito no caso, né? Uma individualidade que está temporariamente em erro. Então você condena o pecado, você não condena o pecador. Mas você precisa observar o pecado, principalmente quando o pecado começa a prejudicar não só a própria pessoa que está em erro, mas várias pessoas que estão ao redor daquela que no momento temporariamente está caindo, né? Todos nós somos seres vocacionados à perfeição relativa. Todos nós vamos chegar a ela. Mas no momento nós temos falhas. Alguns têm falhas terríveis que prejudicam toda a humanidade, ou todo um grupo, ou todo um conjunto de pessoas. Outros têm falhas que se prejudicam a si mesmo e prejudicam um grupo menor de pessoas, mas todos nós temos falhas, em maior ou menor grau. Um parecer inconsciente ou leviano pode gerar desastres muito maiores que o erro dos outros, convertido em objeto de exame. Naturalmente, existem determinadas responsabilidades que exigem observações acuradas e pacientes daqueles a quem foram conferidas. Um administrador necessita analisar os elementos de composição humana que lhe integram a máquina de serviços. Um magistrado, pago pelas economias do povo, é obrigado a examinar os problemas da paz
ou da saúde sociais, deliberando com serenidade e justiça na defesa do bem coletivo. Entretanto, importa compreender que os homens, como esses, entendendo a extensão e a delicadeza dos seus encargos espirituais, muito sofrem, quando compelidos ao serviço de regeneração das peças vivas, desviadas ou enfermiças, encaminhadas à sua responsabilidade. Na estrada comum, no entanto, verifica-se grande excesso de pessoas viciadas na precipitação e na leviandade. Cremos seja útil a cada discípulo, está falando com a gente está estudando, a gente é discípulo. A gente já saiu da multidão, a gente quer melhorar, a gente é discípulo. Cremos seja útil a cada discípulo, quando assediado pelas considerações insensatas, lembrar o papel exato que está representando no campo da vida presente, interrogando a si próprio antes de responder às indagações tentadoras. Olha que interessante. Será este assunto de meu interesse? Quem sou? Estarei de fato em condições de julgar alguém? E lembrando que, quando nós somos contumazes de julgar o outro, é porque muito provavelmente a gente tem aquela falha e não consegue reconhecer aquela falha em si mesmo. Então a gente tem tanta vergonha de ter aquela falha em nós que a gente prefere olhar para o outro e apontar, porque isso mascara um pouco aquele defeito no nosso espírito, aquele defeito na nossa individualidade. Então, vamos guardar essas perguntas. Esse assunto é do meu interesse? Quem sou? Estarei de fato em condições de julgar alguém? E aí a gente vai perceber, na totalidade das vezes, que a melhor resposta é o silêncio. É isso, meus amigos. Se você gostou dessa mensagem, está sendo interessante fazer essas reflexões em torno da obra Caminho, Verdade e Vida, compartilhe aí, manda para algum amigo seu, alguma amiga sua que precisa ouvir, compartilha nos seus grupos espíritas, nos grupos das casas espíritas, e a gente precisa propagandear o espiritismo. Nós somos banners, né? Nós somos estandartes, nós somos embaixadores do Cristo e a gente precisa divulgar essa mensagem. Então não esquece aí de mandar ela para alguém, não, com certeza muita gente está precisando ouvir. Não se esquece também de curtir, de comentar nesse conteúdo, de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e de acionar ao sininho das notificações para não perder nenhum momento dos nossos estudos. Até o próximo encontro.